Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que seja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer aos meus muitos irmãos lá do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, que estão juntinho comigo nessa jornada aqui do Falando de Bíblia. Meus queridos irmãos, hoje tem igreja para todo tipo e para todo gosto. Desde uma prancha no púlpito, hoje você tem também a igreja Cidade de Refúgio, lá em São Paulo, que é uma igreja LGBTQIA+, que é liderada pela pastora Lana Holden, não é verdade? E outros segmentos também no Brasil que cresceram, como o Movimento Cores, também tem crescido lá em BH. Agora, novidade para nós. Apareceu a igreja lesbiteriana. Isso mesmo, eu não estou falando errado, não. É essa igreja aí mesmo, lesbiteriana. Uma jovem apareceu nas redes sociais, cumprimentando os irmãos Charamanaia. Vai, esse pessoal zoa o dom de línguas, na verdade já chega causando. Aí depois, quando a gente tenta fazer um aparato bíblico para dar uma resposta, aí vai falar que nós somos intolerantes, e que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Mas, para você que não viu, vai ver agora. Dá uma olhadinha aí, vamos pro confere. Tela cheia! Oi, gente, Charamanaias. Para quem estiver assistindo e não tiver visão, eu tenho dreads para baixo dos ombros, eu tô com uma camisa branca, sou uma mulher negra, sapatona, com óculos e tatuagem nos braços, um relógio dourado. Sou pastora da Igreja Lesbiteriana e a Igreja Lesbiteriana, eu vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Por que isso? Porque a gente entende que numa sociedade patriarcal, o G dessa comunidade toda ainda é muito visibilizado e a gente precisa ouvir as demandas e as pautas das pessoas lesbiterianas. Então, não me importa se você é crente, se você é católico, umbandista, macumbeiro, Hare Krishna ou budista. Eu quero saber se você acredita na emancipação social, política e afetiva de pessoas lesbiterianas, pretas, indígenas, originárias, como um avanço social. Se você acredita que para uma sociedade melhor, as pessoas LGBTQIA+, precisam ter os mesmos direitos que você, precisam ter os mesmos acessos, a mesma qualidade de vida, acesso ao afeto, acesso à sociabilização. Então você faz parte dessa igreja, não me importa qual sua orientação sexual, sejam todos muito bem-vindos. Então, meus queridos irmãos, vocês viram aí? A coisa tá cada dia mais complicada. Saiu uma informação esses dias que tem mais igreja do que hospital e escola. Aqui em São Gonçalo tem mais igreja que padaria e farmácia. E olha que tem a farmácia nos nossos bairros, na nossa cidade. Padaria tem uns montes. E eu não me orgulho em falar isso. Por quê? Porque deveria ter uma baixa na criminalidade, nos furtos, na violência na cidade. Porque quando uma igreja chega, logo subentendemos que, primeiro, a igreja não é ONG, é uma resposta de Deus para aquela cidade ou para aquele bairro, para aquele povo. Segundo, a igreja é um agente modificador pela obra do Espírito Santo. O pastor prega, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. O homem não consegue mudar ninguém, nem seus pensamentos, ok? E aí a gente tem essa dificuldade porque as pessoas acham que podem mudar as outras, e não é bem assim. Terceira observação é que o papel da igreja é o papel de transformação, onde as pessoas faziam aquilo e aquilo outro, e quando chegam ali, porque as pessoas adoram falar assim, não, porque na igreja tem ex isso, ex aquilo. É isso mesmo, a igreja tem um monte de ex. Porque antes, quem roubava, já não vai roubar mais. Quem mentia, não deve mentir mais. Quem vivia na bebedice, quem vivia na prostituição, não vai andar mais bebendo nem mais na prostituição. Ok?
Porque nós passamos pela lavagem da regeneração, como disse Paulo para Tito. Ou seja, já estamos limpos e agora, pelo poder da palavra, nós continuamos, pela consolação do Espírito, nós prosseguimos. Todavia, essa jovem me chama a atenção por duas coisas. Primeiro, ela está falando na igreja como se fosse um viés de ONG. A igreja não é ONG. Ela faz social, porém ela não é ONG. Não confunda. Igreja é uma coisa, ONG é outra. Segundo, querida, falando-se de inclusão não nos termos modernos, a igreja é o lugar de maior inclusão. Tanto é que você encontra ex-viciado, ex-isso, ex-aquilo e aquilo outro. O problema é que muita gente, transvestida de preconceito, transvestida de racismo, acaba por colocar as pessoas afastadas uma da outra. Mas de repente você pergunta assim para mim, mas pastor, o que você está querendo chegar? Onde que você está querendo dizer? E aí eu vou dizer para você. Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Romanos, que eu acredito que eles não vão ter coragem de abrir lá nessa igreja. Versículo de número 18, do capítulo de número 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, ou os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Pegou a ideia? Paulo está conversando com a igreja lá de Roma e instruindo esta igreja, ele fala sobre a mudança dos comportamentos. O problema aqui é que ela está tentando dizer que nós não ouvimos o outro lado, que é o lado G. Será? Será que a igreja não ouve? Será que a igreja não visita? Gente, eu conheço tanta gente aí que é homoafetiva. Converso, troco ideia, não temos essa questão do preconceito. Não, você é pastor, você é crente, eu não falo com você. Pelo contrário, a gente conversa. Me pedem oração, me pedem conselho, a gente troca ideia. Eu não imponho. Esse é o grande problema. Eles reclamam da imposição que o outro faz. Quando o outro é agressivo. Eu estou falando de diálogo. Mesmo porque, eu vou repetir, o homem não pode mudar ninguém.
Agora, a gente prega, é o papel da igreja. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Agora, se você é um filho da ira, se você não é de Deus, é lógico que você vai ficar revoltado com o que você vai ouvir e não vai querer, nem vai se render a esse evangelho. Esse é o problema. Aí você vai ter que criar um segmento para você, como vocês estão criando aí a lesbiteriana. E aí eu pergunto para você, onde tudo isso vai parar? O que você acha disso tudo? Vamos para mais um bom bate-papo? Deixe seu comentário, compartilhe lá no grupo de ensino da sua igreja. E daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.